Bom, hoje quando a gente fala de desatar o nó da garganta, o que seria isso, né? O que é esse nó que a gente tem na garganta, essa dificuldade da gente botar pra fora, da gente falar, da gente trazer a nossa verdade pro mundo? O que acontece com a gente que eu ia falar, mas me deu medo, me deu nervoso, achei que não ia ser legal falar, ou então eu quase falei, mas a gente acaba não falando. A gripa, é porque Eliane, eu já tinha postado, eu vou postar de novo o vídeo da live de ontem lá no grupo, tá? Maria Elisa, Cinélia, sejam bem-vindas. Então, o que acontece? Será que a gente precisava ter falado aquilo? Será que a gente sentia assim, eu precisava ter falado, mas por algum motivo eu senti que eu não devia falar? Por algum motivo eu achei que era errado falar? Ou será que era uma coisa assim, não, ainda bem que eu não falei, né? Porque eu ia acabar com tudo, eu ia quebrar o barraco, eu ia arrebentar a história. Então a gente realmente perceber o seguinte, o que eu tô guardando, por que eu tô guardando, o que tá acontecendo, sempre nesse questionamento, né? O porquê que eu guardo, ou o porquê que eu tenho medo da expressão, qual é a falta da coragem? Eu não tenho coragem, por quê? Cadê? O que tá acontecendo que você acaba não tendo coragem de falar, de expressar, de dizer? Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo e apareceu que muitas pessoas tinham receio, tinham medo de falar não. E essa também é uma outra questão, porque também é a questão do limite. Aonde que é o meu limite? Aonde que eu estou mostrando para o outro o limite? Não o meu limite de ser limitado, mas o meu limite é o seguinte: olha, até aqui eu fico tranquila. Passou daqui, para mim é muito. Será que a gente fica guardando essa história, esse medo de falar um não para não entrar numa briga? E será que precisa ser uma briga? Será que quando a gente... não, eu não falo para evitar brigar. Por quê? Por que a gente precisa sempre brigar quando a gente fala, quando a gente se coloca, quando a gente se expressa? Então, assim, é pra gente realmente refletir durante essa live, durante esse momento. E eu queria, assim, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, quem sentir isso, vai escrevendo pra mim, pra gente fazer essa interação, pra eu poder responder perguntas, e aí a gente vai conversando, tá? E será que a gente também começa a se expressar, quando a gente começa a falar, será que a gente começa só a criticar? E quando a gente critica, será que a gente começa a ficar mais inseguro também na nossa expressão, do que a gente quer falar, do que a gente quer comunicar? Quando a gente começa a criticar muito o outro, a gente começa a perceber que a gente começa a ficar mais inseguro. É como se a gente achasse que o outro também vai criticar a gente, que a gente começasse a ter medo do outro olhar e apontar o dedo. E quanto mais eu critico o outro, mais eu me critico também. Então, é bom a gente observar isso, observar esse padrão da gente. Essas questões de medo de expressar, medo de falar, de dizer não, de criticar, de me sentir insegura, isso aqui eu sou posso falar de carteirinha, porque sempre tive muito receio de falar. Tem até uma amiga minha que tá aqui, eu não vou revelar o nome, que ela fala o seguinte: não, o seu problema é que quando você tá incomodada, você não fala. Eu pergunto, você tá chateada? Eu digo, não. Eu dizia, né? Porque agora eu tô aprendendo a dizer, eu tô incomodada, fiquei chateada, não gostei disso, isso aqui não foi leve pra mim, não foi bacana pra mim. É um exercício. É todo dia a gente olhar e falar assim, tá, por que eu tô com medo de falar? Será que eu preciso ir na grosseria? Será que eu preciso falar? Ou será que eu posso simplesmente falar assim, não foi legal pra mim. Isso aqui eu esperava uma outra coisa. Fiquei insatisfeita com isso. Então é a gente observar também o tom que a gente está falando, o quanto que a gente está guardando, porque às vezes a gente guarda tanto que quando a gente solta, a gente explode. Né? Quem tem dificuldade de expressão, quando vai falar, é como se tivesse que descarregar o caminhão todo. Tem outras pessoas que não, que tem facilidade para falar e beleza, mas ainda assim, às vezes, falam, melhor não falar, né? Pô, será que vão me achar burra? Será que vão me achar chata?
Ou será que eu vou ser ridicularizada? A quantidade de gente que eu atendo que tem lá uma questão do medo de ser ridicularizado, porque foi ridicularizado lá na escola, foi ridicularizado pela professora, foi ridicularizado por alguém quando falou alguma coisa, quando era pequeno, quando era, né, durante a infância, é enorme. A gente acaba criando um medo da nossa expressão, porque é um medo de ser criticado, de ser ridicularizado, dos outros rirem. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer isso assim. Aí eu já imagino uma pessoa, umas duas, algumas pessoas já me criticando, já falando. Essas pessoas não iam nem falar nada. E se falarem, será que eu preciso ter medo da crítica do outro? Será que eu preciso ter medo do outro falar alguma coisa de mim? Falar alguma coisa, né? Há pouco tempo eu postei um negócio, veio uma pessoa falar uma coisa que eu não gostei. Eu falei, eu não preciso reagir de forma grosseira. Eu posso simplesmente explicar para ele. Eu posso explicar qual era a intenção. Eu posso explicar o que acontece. Então, assim, é realmente a gente começar a olhar também a maneira como a gente está se expressando, a maneira como a gente está colocando para fora a nossa necessidade, as nossas dores, as nossas raivas. Porque, assim, raiva todo mundo tem, tá, gente? Não vem achar que, ai, não, agora eu sou zen e nunca mais senti raiva. A gente sente raiva, isso é natural, a gente está numa experiência humana, numa experiência material. Agora, vamos entender de onde que vem a raiva e por que a gente se expressa de uma forma agressiva. Então, é bem a gente olhar isso, tá? Eu tava falando que eu sempre fui essa pessoa que tinha dificuldade de expressão, dificuldade de falar, assim, falar, né, chegar pra alguém, falar e conversar, não era o meu problema. Meu problema era colocar minha opinião numa reunião de trabalho, né, quando eu tava trabalhando no corporativo, era fazer uma pergunta, era dizer não, era dizer, olha, não gostei disso. E aí eu comecei a analisar isso tudo. Numa reunião, por exemplo, eu comecei a me condicionar a fazer pergunta. Eu falei, agora eu preciso fazer pergunta, porque senão eu chego lá na reunião, às vezes eu quero fazer alguma pergunta, nunca consigo, parece que eu nunca tenho espaço, sempre fico, tomo ar e não dá. Não dá. E aí eu falo, ai, não é possível. Aí eu comecei a me condicionar a fazer pergunta e a ser a primeira a perguntar. Falei, eu vou ser a primeira a perguntar. Porque eu me preparava para a reunião, por exemplo, eu me preparava para aquela reunião e aí eu falava assim, bom, já sei qual é o assunto e eu vou ser a primeira a perguntar. E aí eu comecei a trabalhar isso. Quando alguém falava assim, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho pergunta e eu vou perguntar. E aí eu começava a fazer as minhas perguntas e aquilo eu comecei também a desenvolver essa capacidade de ficar confiante nas minhas perguntas, de ficar confiante no que eu estava falando. Então foi realmente um trabalho, né? É um exercício de ação e de percepção. Então, como eu me sinto, como eu me percebo, o que está acontecendo dentro de mim, por que eu tenho medo, por que eu estou achando que eu não sei falar sobre isso, por que eu estou com medo de alguém achar idiota a minha pergunta, por que eu estou com medo de falar a minha verdade e também de falar, não, eu vou me forçar, eu vou me condicionar a falar, eu vou falar, hoje eu vou falar, eu preciso falar isso. Então, é um exercício de percepção e ação. E por que será que falta coragem pra gente falar? Por que a gente tem medo de falar e ser mal interpretado? Será que a gente tem medo de uma discussão, de uma briga, de tudo virar uma explosão? Ou será que é simplesmente o medo de falar? E se virar uma briga? Será que eu não tenho como contornar e voltar para não ser uma briga? Isso faz sentido para vocês, gente? Vocês sentem isso? Como é que é para vocês? Vocês têm essa percepção? Essa dificuldade, às vezes, de expressar, essa dificuldade de falar, de achar a palavra certa, achar o tom certo? Eu vou continuando aqui, mas eu queria que vocês me falassem se isso é real para vocês também, tá? E o quanto que a gente se respeita? O quanto que eu deixo de falar a minha verdade? Será que eu tô me desrespeitando dessa forma? Será que eu tô mostrando pro outro que o que eu tenho para falar não é importante?
Será que eu deixo o outro me desrespeitar a partir do que eu deixo de falar? Será que eu não estou deixando claro os meus limites? Porque se eu não consigo falar não, se eu não consigo me expressar, se eu não consigo explicar o que está acontecendo dentro de mim, será que eu estou deixando o meu limite em aberto? Será que a pessoa fala assim, posso falar o que eu quiser pra ela não liga não, ela não se aborrece não? Será que isso é real? Assim, às vezes eu acabo omitindo o que eu acho por achar que não é relevante. E por que a gente acha que não é relevante? Por que a gente começa a acreditar que a minha opinião não é necessária? De repente é ali que vai desenrolar um fio, que vai desenrolar uma ideia, que vai desenrolar uma outra coisa. Então a gente às vezes fala assim, não, melhor não. Deixa pra lá. Fala o que você quer. Não, deixa, não, melhor não. Às vezes era o que a pessoa estava precisando ouvir. Então é muito importante a gente observar toda essa dinâmica que a gente tem dentro da gente. A gente às vezes espera que o outro saiba o que a gente quer dizer, ou que o outro se posicione no nosso lugar. Não, nem falou nada sobre isso. Viu a pessoa me tratando mal e aí não falou nada. Não, quem tinha que falar era você. Quem tem que se posicionar é você. Se você se incomodou com alguma coisa que alguém fez a você, você que se posiciona. Não exigir do outro se posicionar. Né? Você pode até optar por não se posicionar. Tudo bem, eu não quero me posicionar, pra mim isso não é importante, tudo mais. Mas se é importante pra você se posicionar, não é exigir do outro que o outro se posicione. É você observar, é você começar a se posicionar. É você olhar e falar assim, não, foi comigo, se foi comigo, a responsabilidade é minha. Então eu vou me posicionar. Deixa eu ler aqui o comentário do Matheus. Meu maior medo não é gerar uma discussão. Meu medo é deixar uma má impressão, ser mal interpretado. Isso acontece bastante também, né? A gente tem o medo assim, não, tá sempre aborrecido. Quando a gente fala, era como assim, aquela pessoa tá sempre aborrecida. Tá sempre sendo do contra. Então, vamos observar. Será que eu tô sempre sendo do contra mesmo? Ou será que eu tô colocando só a minha opinião? Também vou observar, será que eu estou sempre criticando? E também, às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de falar que elas já começam se justificando. Falam assim, não, sabe o que é? Não é que eu quero atrapalhar o fluxo da história. É que eu quero te explicar uma coisa que eu estou sentindo. Aí começa a ficar prolixa. Aí outra pessoa fala, não aguento aquela pessoa falar. Não, fala, tenha segurança, tá tranquilo. Você tem direito de colocar a sua expressão, você tem direito de colocar a sua voz para fora. Então é a gente observar isso, o que está embolado dentro da gente. Né? Será que a gente está esperando ser encorajado por alguém? Será que a gente está esperando alguém virar e falar assim, vai lá, fala, vai, tá na sua vez. Será que a gente está querendo, precisando de alguém para virar e ficar te dando apoio? Será que está faltando um preenchimento dentro da gente? Será que está faltando a gente virar e falar assim, não, eu me apoio, eu sei como ir lá e falar, eu não preciso de alguém me dando apoio, falando, indo e levando isso. Deixa eu ler aqui mais alguns comentários. Dizer não, colocar limite não é egoísmo, é auto-amor. Exatamente. E tudo bem, sabe? Tudo bem eu falar assim, não, agora eu quero um tempo pra mim. Tudo bem, agora é importante eu fazer isso. Sabe? A gente não precisa falar, não quero, sai daqui. Não precisa ser agressivo. A gente pode falar com tranquilidade, com leveza, com simpatia. Normalmente a dificuldade de se expor mesmo, mostrar fragilidade. Tem essa questão da vulnerabilidade, né? Por que eu tô com medo de me mostrar vulnerável? Qual é o meu medo ali? E se eu for frágil? E se alguém perceber que eu tô com medo de falar? Então é a gente observar. E por que eu tô com medo de ser frágil? O que me torna frágil? Então é a gente perceber isso, como que a gente está se tratando, como que a gente está se percebendo e sempre questionar. Por quê? Eu me sinto frágil quando eu me expresso. Por quê? Será que é porque eu estou me sentindo inferior a alguém? Será que é porque eu acho que o outro é melhor do que eu, mais inteligente do que eu? Talvez aquela pessoa realmente já tenha estudado mais sobre aquele assunto do que você, mas você está tendo uma outra perspectiva, um outro ponto de vista.
Você vem a partir de um outro mundo. Talvez você esteja trazendo uma ideia nova para aquilo ali. Nem todo mundo também está disposto a ouvir. E está tudo bem. E isso é importante a gente saber, que nem todo mundo está disposto a ouvir. Opinião, pitaco, né? Também é importante a gente dosar. Né? Será que eu estou pitacando o tempo todo? Será que toda hora eu chego e falo, não, isso aqui você devia fazer isso. Isso aqui faz assim desse jeito. Isso aqui não é assim que faz. Observar também. Sabe? Será que eu estou só pitacando? Ou será que eu estou trazendo uma informação importante? Olha, se você fizer isso aqui, vai ficar mais fácil de você executar a sua tarefa e tal. Então, é a gente realmente observar isso. A gente, às vezes, tem alguns tabus, né? Alguma... Ai, não, isso não é certo falar assim. Não é de bom tom. Tem umas amigas minhas aqui que já ouviram bastante essa frase. A gente já ouviu bastante essa frase. Não é de bom tom. Não, você não vai fazer isso não porque não é de bom tom. E aí você começa a se limitar. Não é de bom tom fazer assim, é melhor eu não fazer de tal forma, eu não vou me... Não é melhor, eu já tô recebendo ali. É melhor eu não fazer porque não é de bom tom. Mulher não deve fazer dessa forma, mulher não deve fazer assim. Ou... Será que a gente está acabando engolindo a nossa autenticidade quando a gente não fala o que a gente quer? É que parei de dar conselhos. Falo quando alguém me pede mesmo. Exatamente. Assim, às vezes a gente quer dar um conselho, às vezes é importante e a gente pode avaliar, a gente pode perguntar, posso te dar um conselho? Posso te dar uma opinião? Às vezes a pessoa fala, não, tá bom, acabou. Não precisa falar, mas era muito importante. Mas era bom mesmo. Era bom, hein? Eu vou te falar, era bem bom. Então, assim, a gente pode pedir permissão. Falei assim, posso dar minha opinião? O que eu acho é isso assim. Né? E uma vez que a pessoa permitiu a opinião, aí a gente fica mais livre também para falar. Então, quando a gente acaba deixando de falar, deixando a nossa verdade lá dentro, a gente acaba perdendo nossa autenticidade. A gente acaba ficando dentro daquela caixinha. Não, isso aqui é melhor eu não fazer. Não, isso aqui é melhor eu fazer diferente. Porque não é de bom tom, não é certo. Não é... A pessoa assim não devia fazer isso. Uma pessoa como eu não deveria falar uma coisa dessa. Será? Será que a gente só não precisa estar expressando um pouco mais a nossa verdade, a nossa autenticidade? E aí, às vezes, a gente se depara com essa questão desse bolo na garganta, desse nó na garganta, né, que é o tema. A gente acaba se deparando com uma falta de confiança. E por que a gente não está confiando no que a gente fala? Será que a gente está muito apegado aos detalhes? Eu sou uma assim, que eu gosto de detalhes, sabe? Não é assim, 20 e poucos. Eu gosto de 23. Então, assim, acaba que eu fico, às vezes, presa ao detalhe, presa àquilo ali. Ai, quanto que é? Não sei. Porque eu não sei se é 21 ou 23. Eu sei que é 20 e poucos. Aí eu falo, eu não sei. Então, a gente também exercitar o seguinte, em torno de 20. Vou pegar o dado direito pra você. Mas, assim, a gente ia colocar, sabe? Será que a gente tá tão exigente com a gente mesmo? Observa isso faz sentido para vocês? Vocês sentem isso? Que falta, às vezes, uma confiança para falar, para se colocar. E o que está faltando nessa confiança? Você vai falar, não, porque eu não sei falar sobre isso. Sim, mas será que você... Será? Se você está tendo uma ideia, se você está tendo uma opinião, será que você não pode trazer? Olha, eu não entendo tanto sobre esse assunto, mas eu tenho uma pergunta, eu tenho uma ideia. Vocês já consideraram isso? Porque quem está de fora tem um outro mundo e pode estar trazendo um grande valor para aquela situação, para aquela pessoa, para aquela questão. Será que tem alguém específico que você tem mais dificuldade de se expressar? E aí começa a observar quem são essas pessoas que você tem mais dificuldade de se expressar. Quem são essas pessoas que você olha e fala assim, não, eu tenho medo de falar com tal pessoa, eu tenho medo de responder essa pessoa. Como é que é pra você? E aí começa a olhar, mas que medo é esse? Da onde que vem esse medo? Da onde que vem essa insegurança? Será que eu tô achando que a outra pessoa vai me rejeitar?
Será que eu tô achando que a outra pessoa é melhor do que eu? Será que eu tô me inferiorizando? A partir do momento que eu olho e falo assim, cara, que privilégio dessa pessoa conversar comigo. Porque é um privilégio, é uma pessoa diferente, é uma pessoa... Meu chefe poderia estar assistindo. É uma pessoa diferente que está trazendo um input, que está trazendo uma percepção, que está trazendo um ponto de vista interessante sobre aquilo ali. Deixa eu ler aqui uns comentários. Eu saí do grupo de amigas do WhatsApp porque os assuntos estavam pesados. Só giravam em torno de pandemia e decidi sair. Informei e decidi e futuramente retornaria. Senti um estranhamento. Um estranhamento por quê? Né? Você fez o que você estava com vontade, para você não estava leve participar daquele grupo. E tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem a gente não se sentir satisfeito ali, a gente pode falar. Ai, gente, eu por agora eu não quero falar sobre esse assunto não, eu vou sair um pouco, depois eu volto. E a gente observar isso, sabe? Meu chefe podia estar assistindo, é muito boa essa aqui. São as pessoas que te fazem mais perguntas. São as pessoas que te fazem mais perguntas. Eu não entendi esse comentário do Matheus. Se você quiser falar mais sobre isso, Matheus, pode mandar. Será que a gente acha, de alguma forma, que a gente deveria ser diferente? Tá travando para todo mundo a internet ou só para Fátima? Me dá um feedback aí, tá? Será que a gente, de alguma forma, a gente acha que a gente deveria ser diferente? Será que a gente está faltando se aceitar, se olhar verdadeiramente? Observa isso. Observa se você fala assim, eu queria ser diferente, eu queria que fosse de uma outra forma, eu queria ser assim. E aí, nesse querer ser assim ou ser de uma forma ou de outra, você acaba começando a ficar insegura, porque você não está se aceitando, porque você não está se olhando e falando, pô, e eu, sabe? Será que é muito você olhar e falar, eu tenho valor, eu vou reconhecer meu valor. Quanto mais a gente se aceita, mais fácil é da gente se expressar, mais fácil é da gente se colocar e da gente aceitar também o ponto de vista do outro, a crítica do outro. Tem uma amiga minha que falou uma coisa pra mim esses dias, é bom assim que a gente fala assim, não, uma amiga minha me contou uma história. Essa história poderia ser minha tranquilamente, já foi minha e pode ser que ela volte a ser minha, tá? Ela recebeu uma mensagem de um flerte e aí ela mandou a mensagem e aí ela apagou. Ela mandou, ela apagou, aí respondeu, apagou, e aí insegura, e aí respondeu e apagou, e ficou nesse dilema, nessa angústia. E assim, hoje eu tô falando que é uma amiga minha, mas como eu já falei, isso poderia ser eu tranquilamente. Porque a gente às vezes tem essa insegurança, esse medo de olhar e falar assim, vai gostar de mim do jeito que eu sou. E se não gostar de mim do jeito que eu sou, tudo bem, né? Vai encontrar uma outra pessoa legal pra ele, pronto. Então, assim, a gente observar o seguinte, parar de ter esse medo de perder, esse medo da rejeição, olhar da onde que vem essa dor. Será que é medo de ficar sozinho, medo da rejeição, medo de perder, medo de ser ridicularizado? É aí que a gente começa a perguntar, por que eu sinto isso? Por quê? Da onde que vem isso? Por quê? Por quê? Por quê? A gente precisa desenrolar isso. Desenrolar essa questão e descobrir da onde que vem isso. Qual é a base? O que sustenta? Qual é a dor que sustenta? O Matheus mandou aqui, desculpa, eu estava concordando com a sua colocação. Você fez uma retórica de quem te gera essa insegurança? Minha resposta foi, as pessoas que fazem mais perguntas. Por quê? Por que a pergunta te faz mais pergunta? Te deixa mais inseguro? Você pode simplesmente falar, não sei, isso assim, né? Observar. É bom a gente olhar e observar e ver como que a gente também está reagindo às perguntas dos outros. Perceber como que a gente está olhando e falando assim, cara, o que pra mim é leve? O que pra mim é difícil? O que pra mim, sabe? Por que essa pergunta me incomoda? Às vezes a gente fica incomodado com a pergunta de alguém. Essa pessoa tá me incomodando, só fica me fazendo pergunta. Por quê?
E aí eu venho com mais uma pergunta. Por quê? Por que te incomoda? Por que dói? Aonde dói? Em que momento que dói? Isso é uma coisa para você trabalhar internamente, você parar e olhar. Por que essa ferida? Por que tá ferindo? Por que tá doendo? Da onde que vem isso? Observar. Quantas feridas abertas a gente tem? O quanto que elas estão ali ainda mal cicatrizadas? Eu falei isso até ontem na live de ontem. Quando alguém enfia o dedo na tua ferida, a reação é a gente gritar, é a gente atacar, é a gente reagir. E aí a gente é agressivo, ou então a gente se cala. E aí você fala, não, fiquei quieta pra não falar nada. Mas fica com aquele negócio remoendo. Aquela dor, remoendo. Ou então você fala e aí você desce o barraco, né? Começa a brigar, porque aquilo ali tá um ponto de dor tão forte ali dentro que você não consegue nem resolver aquela questão, que você não consegue destrinchar aquilo ali. Você não consegue perceber o que está acontecendo ali. Porque é um ponto de dor muito grande. Então observa de onde que vem a dor. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Pessoal, essa é pessoal mesmo. Eu sempre tive uma questão com sobrepeso, né? Eu sempre fui de sobrepeso a gorda, enfim. E sempre foi um ponto de dor muito forte para mim. Muito, muito forte. Então, assim, alguém falava alguma coisa, eu me incomodava muito, eu ficava muito chateada, me doía muito. Eu me lembro que uma amiga minha, ela fez uma dieta pra mim, e aí eu tava seguindo a dieta e tudo bem, tava falando com ela da dieta, e ela falou, vamos semana que vem no mercado pra gente fazer compras pra sua dieta? Aí eu falei, pode parar que eu não quero que ninguém regule a minha dieta. Assim, tudo era um ponto de dor pra mim, tudo doía, assim. Né? Aí se eu emagrecesse 2 quilos e ninguém falasse, ninguém falou que eu emagreci 2 quilos. Mas eu queria que a pessoa falasse quando eu emagrecia, né? Mas quando eu engordava eu não queria que ninguém falasse nada. Então era uma dor muito grande, era um ponto muito grande. E aí eu comecei a perceber que eu também me colocava de uma forma insegura. Quando eu ia comer alguma coisa, eu falava assim, será que eu como mais um pedaço? Eu falava assim para as pessoas, será que eu como mais um pedaço? Com uma vontade, mas eu não devia comer. Eu queria comer, mas eu não devia comer mais esse pedaço. Aí, claro, que eu abria para todo mundo dar opinião. Come, não come, faz, não faz. Não, você não devia comer, não. Você devia comer mais um pedaço. Não, entendeu? Aí as pessoas começavam a dar opinião. Porque a minha insegurança mostrava o seguinte, olha, eu não sei tomar conta do meu corpo, eu não sei tomar conta do que eu tô comendo, então eu vou... então pode me dar opinião, pode falar. Era assim, era essa a minha postura, era isso que fazia. Mas você é magra, né, Camila? Aí, bom, se não for um ponto de dor pra você, isso não tem problema, né? O problema é quando é um ponto de dor pra gente. E aí eu ficava assim, será que eu como mais um pedacinho e tal? Eu dava margem e as pessoas iam falando, né? Aí iam dando opinião, você não devia comer mais essa sobremesa, você devia comer mais aqui, não comer mais isso não. E aquilo doía, me incomodava e eu queria atacar a pessoa. Por quê? Porque eu mostrava pra elas que eu precisava de opinião, de ajuda. E aí eu comecei a perceber que alguma coisa ali estava acontecendo. Eu falei, cara, eu preciso entender como que eu me comporto que traz pra pessoa o seguinte, a sensação de que ela pode me dar opinião, a sensação que eu tô insegura sobre isso, que eu preciso de ajuda sobre esse assunto. E aí eu comecei a olhar, a perceber como que eu me comportava, comecei a perceber essa minha questão de que eu falava, será que eu como mais um pedacinho? E aí eu comecei a olhar isso, falar, é como eu me comporto, como eu me coloco. Eu me coloco de uma forma insegura, eu me coloco como se eu precisasse de ajuda. E aí eu comecei a trabalhar isso. E aí eu comecei a perceber que eu não precisava atacar para colocar o meu limite. Eu moro perto da catedral aqui. Eu comecei a perceber que eu não precisava atacar para colocar meu limite. Eu poderia falar, não, eu vou comer porque eu quero. Mas eu tô com vontade ainda de comer mais um pedaço. E pronto, sabe? E me colocar nessa forma começou a ser muito libertador. No início era difícil? Era. Eu conseguia com facilidade? Não. Mas a gente vai trabalhando, a gente vai vendo, a gente vai desenvolvendo essa capacidade.
E aí, até que eu fui trabalhando minhas questões de amor próprio, sensação de precisar da aprovação dos outros, do que eu tô fazendo, do meu corpo, do que eu como. E eu comecei a olhar isso. Comecei a trabalhar essas questões dentro de mim. E até que um dia uma pessoa falou assim pra mim: você gosta de ser gorda, né? E aí, quando eu ouvi isso, eu parei, olhei e falei assim: eu acho que ele tem razão. Talvez eu goste de ser gorda realmente, porque não é uma prioridade pra mim. E aí eu respondi com tranquilidade, eu respondi: eu acho que sim, eu acho que você tem razão. Eu acho que eu me importo menos com isso do que os outros. E aí eu falei: pô, cadê a raiva? Cadê aquele quente que subia? Aquela vontade de matar um que eu tinha quando alguém falava isso pra mim. Eu falei: cadê isso? Cadê o aborrecimento? Cadê a irritação? Cadê a vontade de você esganar a pessoa? Não tinha. Eu falei: por quê? Porque eu não estava precisando da aprovação daquela pessoa naquele momento. Eu estava segura de mim. É constante? Não. É uma coisa que eu preciso trabalhar. Acontece. De vez em quando eu preciso trabalhar isso de novo. Para aquela pessoa eu conseguir resolver a questão, mas às vezes aparece com uma outra pessoa ainda para eu descascar essa cebola, para eu descobrir de onde que vem mais essa questão, aonde que vem um ponto de dor. E é muito engraçado porque quando eu conto essa história para alguém, as pessoas ficam com raiva. E muitas pessoas começam a bufar com raiva, assim: ai, não acredito que essa pessoa falou isso pra você. Ai, que absurdo. Aí elas começam a ficar incomodadas, com raiva e tudo. Eu falo: gente, não, tá tudo bem, eu lidei bem. Foi fluido, sabe? Deu tudo certo. E aí naquele momento eu percebi o seguinte: quando a ferida tava cicatrizando ou cicatrizada, aquilo ali deixava de ser um ponto de dor, deixava de me dar raiva. E como não me dava raiva, eu podia lidar simplesmente percebendo: é só um ponto de vista. É só uma opinião. O que o outro fala é só a opinião dele. Quero saber até quem já falou isso. Viu? Todo mundo fica engatilhado, porque assim, é um ponto, para as mulheres é um ponto de dor muito forte essa questão do peso, né? Do corpo, da forma física. A outra falou: eu responderia: e você gosta de se meter na vida dos outros? Pois é. Porque tem um ponto de dor, sabe? Não é evolução espiritual, é porque aquilo ali trabalhou a minha questão. Eu tava tranquila, eu tava segura em relação àquilo. E aí eu pude falar de forma tranquila. Era como se estivesse falando assim: você gosta de pintar a unha de vermelho, né? Eu gosto. Era isso, sabe? Porque não me ofendia. Então a gente tem que perceber o seguinte: o que me ofende? E por que me ofende? Da onde que vem essa raiva? E aí quando a gente responde a partir de um ponto que não é mais ferida, a gente consegue responder com tranquilidade. A gente consegue responder de forma fluida. Agora, se é um ponto de dor, se dói, se você tá puto com aquilo, se aquilo tá mal resolvido dentro de você, vai continuar sendo um ponto de dor. Quando alguém falar, você vai querer logo avançar na pessoa, você vai querer logo reagir, você vai falar: pô, assim não dá, você sempre fala isso de mim, você não me admira, você não me observa, você não admira as coisas que eu faço. A pessoa só emitiu uma opinião. E é importante a gente se descolar dessa necessidade de aceitar tudo que a pessoa fala. O que a pessoa fala é a opinião dela. Não necessariamente é verdade. Não necessariamente você precisa tomar aquilo pra você. Eu acho que você deveria fazer exercício. Eu não acho. Tá tudo bem, sabe? É uma opinião diferente. E eu acho que a gente pode lidar isso com mais facilidade, sabe? Existe uma outra técnica chamada Access, né? Que ele fala assim: interessante ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista. E isso serve, inclusive, para quando a gente pega e fala pra gente: ai, você é uma idiota. Ai, você é gorda. Ai, você é burra. E aí você fala assim: interessante ponto de vista. É um ponto de vista da sua mente. Ele é só um interessante ponto de vista.
E você pode ter um ponto de vista diferente. Você pode olhar diferente. Você pode falar isso diferente. Deixa eu ler aqui. O pessoal quer saber quem é, não vou falar. Na verdade, eu já tinha combinado que eu não ia contar mais essa história, entendeu? Exatamente para as pessoas não ficarem com raiva de quem falou. Mas aí então eu contei, mas sem falar quem é a pessoa. Eu abandonei um obstetra top no pré-natal por conta dessa questão de peso. Provavelmente ele falou que você estava com sobrepeso e que você estava botando seu filho em risco. Que aí que acaba com a pessoa, né? Se for isso, a pessoa fala, pô, agora acabou, agora eu vou embora, eu não quero mais saber dessa pessoa. Porque além dela me chamar de gorda, ainda falou que eu tô botando meu filho em risco. Não sei se foi o seu caso, porque você não é, acho que não é o caso, mas enfim. Então é importante a gente perceber isso, sabe? Aonde que dói? E a gente olhar o seguinte, será que eu preciso me afastar de todo mundo que tem opinião diferente da minha? Ou será que eu posso aprender a lidar com isso de uma forma leve? No caso, né, de alguém que falou aqui, eu saí do grupo, tudo bem, não tava leve pra você, não tava bacana pra você. Mas será que você precisa se afastar de todo mundo que tem opinião diferente? Né? Num grupo de WhatsApp acaba que a gente fala todo dia. Se fosse um amigo, a gente não ia ficar falando todo dia. Né? Ia falar sobre aquele assunto, aquele dia e pronto. Então, assim, é a gente realmente observar, perceber aonde está o ponto de dor, por que a gente engole aquela palavra, por que dói aquilo ali, por que a gente reage do jeito que a gente reage, por que a gente não reage. Pô, eu tinha que ter falado, mas eu não falei, eu tinha que ter falado, mas não consegui. Por quê? Entendeu? Porque às vezes a pessoa fica assim... Às vezes dói mais a culpa de não ter falado do que o que ouviu, do que a situação toda. Às vezes não é nem a ofensa que a pessoa te fez, é a culpa de você não ter reagido. Então é observar muito isso. Deixa eu ler mais uns comentários aqui. Às vezes a resposta será certeira para outra pessoa. Não é fácil, é um trabalho constante, com certeza. Até porque nós não somos nossos pensamentos, exatamente. Então, assim, se eu me chamo de burra, eu não preciso aceitar que eu sou o meu pensamento. Então, é um interessante ponto de vista. É interessante você pensar assim. Eu penso diferente. Tem umas situações que te pegam de surpresa e a gente fica sem reação. Sim, isso acontece também, né? Óbvio. Uma outra coisa interessante. A gente observar, além de como a gente está falando, né? E por que a gente está falando. Será que eu estou gritando? Por que eu estou gritando? Será que eu estou interrompendo alguém? Por que eu estou interrompendo alguém? Será que é porque eu acho que o que eu estou falando é mais importante do que a outra pessoa está falando? Será que eu estou querendo mostrar a minha importância? Da mesma forma, quando o outro me interrompe, será que eu posso virar e falar assim, peraí, deixa eu só terminar. Dá licença, deixa eu terminar. É simples a gente falar, desculpa, dá licença, eu estava falando. Então é a gente começar a falar isso com tranquilidade, sem precisar falar, toda hora você me interrompe, que saco, toda hora, né, atacar a pessoa. Será que a gente está muito atacado? Será que a gente está com medo de... Né? Porque quando a gente está atacando, a gente deve estar com algum medo. A gente está com medo de alguém reagir em cima da gente. Então é importante a gente observar tudo isso, o porquê, da onde que vem a dor, da onde que vem a questão que está ali dentro. Tem uma situação... E quando você não tira ofensa da cabeça? Porque aquilo é um ponto de dor, né? Por que você está ofendido? Você não percebeu que aquilo ali... Você não está sentindo que aquilo ali é só um ponto de vista. Que aquilo ali é só uma opinião diferente da sua. Então, assim, não é questão de invalidar tudo que a pessoa fala. É só você observar que é uma opinião. Da mesma forma que você coloca a sua opinião sobre alguma coisa, a outra pessoa também coloca. Então, assim, ela pode ter te ofendido... Então, observa se aquilo ali é um ponto de dor. Né? Aquela história que eu falei, quando a pessoa virou pra mim, você gosta de ser gorda? Aquilo tinha tudo pra me ofender. Tudo. Só que me pegou num dia bom, num dia que eu tava tranquila, que eu tava boa dos nervos. Mas tinha tudo pra me ofender. E se eu tô me ofendendo, por quê? Sabe? Por que pra mim é difícil resolver aquela questão? Por que eu aceitei? Porque se a pessoa fala assim, você gosta de ser gorda? E você fala, eu sou gorda, ele tá me chamando de gorda?
Você está aceitando. Aquilo é um ponto de dor e você aceitou como verdade. E por que você está aceitando isso como verdade? A inquilina aqui da casa tomava café todos os dias aqui. Um dia eu falei para comprar uma cafeteira. Pronto, resolveu. Falou, por que você não compra uma cafeteira? Precisa tomar café na sua casa. É confortável. Exatamente, a gente pode falar de forma sutil. Né? Claro que existem situações que você fala, como é que eu vou resolver isso, sabe? A gente fica com vergonha de falar pra pessoa. O meu pai é uma pessoa que ele fala tudo, assim, tipo, o garçom chega e fala, gostou da comida? Ele fala, não. Então, assim, é até uma boa escola, assim, tipo, ele não tem problema de falar. Gostou da comida? Não tava boa. E por que a gente precisa mentir pro garçom que a comida tava maravilhosa? A gente não precisa, sabe? A gente pode até optar por não falar. Tanto faz. Fala, mais ou menos, mas tá bom. Tá bom. Não quero entrar nessa. Mas se tá te incomodando, por que você tá guardando isso de falar? Amigos que só vêm a eles. Fico magoada, triste. Amigos que só vêm a eles. Eu não entendi, Ana Paula. Depois explica pra mim de novo o que você quis dizer. Isso acontece comigo. É bom a gente sempre olhar as nossas questões, sabe? Por que eu tô... Talvez eu tenha entendido errado a questão da Ana Paula, mas que só vem a eles. Entendi. Depois a gente vê. É melhor ela explicar. Também é importante a gente perceber como o outro fala sem julgar. Por que você está sendo grosso comigo? Às vezes a pessoa nem está sendo grosseira com você. Mas a gente já tá julgando, a gente já tá falando que você tá sendo grosseiro comigo. Uma boa, assim, precisa que a gente respire, tá? Não é fácil também, não. Mas uma boa dica é você perguntar pra pessoa, por que você tá falando assim comigo? Assim como? Assim. E aí a pessoa começa a perceber o seguinte, que ela tá gritando, ou que ela tá sendo agressiva. Você não precisa julgar, você não precisa colocar o seu julgamento pra ela. Sim, dessa forma agressiva. Aí a pessoa, não tô sendo agressivo. Então, assim, é muito mais fácil a gente perguntar, por que você tá falando assim? O que tá acontecendo? Que aí a pessoa percebe assim, porque eu tô nervosa. Fala, tudo bem, mas não precisa falar assim comigo. Aí a pessoa fala, desculpa. Ou, é que eu tô... Entendeu? A gente tem como resolver as questões sem precisar da agressividade. E quando a gente começa a ver que a gente não precisa ser agressivo, fica mais fácil da gente falar. Fica mais fluido da gente expressar o que a gente está querendo dizer. Uma coisa que eu estava falando até na live que eu fiz com a Alice Lima, né? Questão de relacionamento. A gente às vezes tem medo de falar com o parceiro, o que está sentindo. E tanto pra gente ter uma relação, ou para terminar uma relação, a gente precisa estar seguro. Porque a gente precisa saber o nosso amor próprio. A gente tem que olhar pra gente. E botar a máscara, né? Aquela máscara do avião, botar a máscara na gente primeiro, a máscara do avião. Não botar máscara, tá, gente? De fingir que é outra pessoa, mas aquela de oxigênio, primeiro na gente, pra gente se fortalecer. E é assim que a gente ajuda, que a gente colabora com o outro. Não é ser egoísta. Não é falar, não, porque se eu faço alguma coisa pra mim, eu só tô sendo egoísta. Não. Você tá se fortalecendo. Porque se você é ácido, se você tá mal, você vai ser ácido com o outro. Você vai ser agressivo com o outro. Se você não tá trabalhando suas questões ali dentro, se você não tá olhando por que aquilo ali é um ponto de dor, você vai ser ácido com o outro. Se você não para de se criticar e de criticar o outro consequentemente, só vai te trazer insegurança. Então é importante a gente olhar isso. Olhar de onde que vem a insegurança de dizer não. A insegurança de expressar o que você está com vontade. Por que você está achando que o que você fala não é importante? Por que você está se achando menos importante do que alguém? Observa tudo isso, observa e começa a se perguntar por quê? Eu sinto que eu não queria falar porque eu achei que era besteira o que eu ia falar. Por quê? Porque o outro ia achar que era besteira. Não. Os porquês não são sobre o outro. Os porquês são sobre você. Então você vai perguntar, porque eu achei que... fiquei com medo de ser ridicularizado.
Às vezes a pessoa começa a interromper você o tempo todo. Por que você não fala, dá licença, deixa eu falar, tá na minha vez. Deixa eu só terminar, daqui a pouco você põe a sua opinião. Por que a gente tem medo de falar isso? Não precisa ser agressivo, não precisa ser grosseiro, não precisa ser rude para falar isso. É simples. Então é a gente observar para a gente poder desatar esse nó da garganta. O tema da live é desatando o nó da garganta, né? A questão para a gente se expressar. Como que a gente pode se expressar de maneira mais fácil, mais fluida. Deixar a nossa autenticidade fluir, nossa autenticidade ser mostrada. Deixa eu ler mais uns comentários aqui. Bom ouvir seu exemplo de superação do seu ponto de dor, porque muitas vezes ouvimos conselhos em livros, em frases de autoajuda, mas ver o exemplo na prática nos mostra como é possível ser diferente. Exatamente, é possível. Agora, quer dizer que está tudo resolvido? Que todo mundo pode me atacar todo dia e eu vou ficar zen? Não. Naquele dia, eu estava tranquila, eu consegui resolver aquela questão de forma tranquila. Pode ser que outras vezes eu também consiga, também me posicionando da forma como eu me posicionei. Eu também mostro pro outro o seguinte, você não precisa mais falar isso pra mim, eu já sei, eu já tô consciente. Eu não tô insegura em relação a isso, eu não tô precisando de ajuda nesse setor. Não é prioridade pra mim. E aí a gente começa a perceber a leveza, a gente começa a observar, porque só a gente conhecendo a nossa dor, só a gente conhecendo a nós mesmos, que a gente consegue olhar e descobrir por que aquilo doeu e o que eu posso fazer para aquilo deixar de ser um ponto de dor. Eu não estava trabalhando especificamente questões de sobrepeso naquele momento da minha vida, né, as questões internas, mas eu estava trabalhando sim questões de segurança, de autoconfiança, de parar de precisar de aprovação dos outros, medo de ficar sozinha. Então, a gente às vezes trabalhando uma outra questão, isso reflete em diversos setores da nossa vida. E aí a gente consegue fluir cada vez melhor. Se precisar de alguma coisa, estou lá, mas quando preciso, nunca está disponível. Por quê? Por que você está sempre disponível e por que o outro nunca está disponível para você? Essa relação está desbalanceada. Você está dando muito. Talvez você não esteja mostrando para essa pessoa que você também tem necessidade, que você também precisa de ajuda, que você também precisa de apoio. Então essa relação acaba ficando desbalanceada. Né? Você está dando muito e o outro está dando muito pouco. O que você pode fazer para começar a equilibrar? E com amorosidade, não é assim, já que você não faz pra mim, eu agora não vou fazer pra equilibrar. Não precisa ser assim. Pode ser uma forma leve. Talvez você, quando você fala assim, se precisa de alguma coisa, eu estou lá. Talvez você esteja sempre disponível, colocando em segundo plano as suas necessidades, as suas prioridades. O que você tem para aprender com essa pessoa? Talvez essa pessoa esteja simplesmente colocando as prioridades dela na frente dos outros. E aí a gente começa a observar o seguinte, poxa, será que eu poderia fazer isso também? Será que eu faço pouco isso? Será que eu coloco pouco as minhas prioridades como prioridade? Será que eu coloco as minhas necessidades como prioridade? Ou será que a qualquer momento, qualquer um pede ajuda, eu largo tudo que eu estou fazendo, tudo que é importante para mim e vou lá resolver o problema do outro? É aí que a gente começa a olhar. Quando a gente fica magoado, que a gente faz alguma coisa que o outro não faz, ou que o outro, com a reação do outro, observa, o que eu tenho para aprender com essa pessoa? Então, assim, a pessoa é muito direta, ela é muito, grosseira comigo. Será que você tem alguma coisa para aprender com ela? Será que você pode ser um pouco mais direta, mas sem agressividade? Então, é a gente observar isso e trabalhar bem essas questões, a gente começar a olhar, sempre olhar, o que eu posso aprender com o outro? Eu não sei fazer igual ele faz. Eu fiquei aborrecida do jeito que ele faz. Eu não sou assim. Né? Às vezes acontece assim, não, mas eu não sou assim. Fiquei aborrecida porque eu não sou assim. Tá bom. Agora olha pra lá e vê o que você pode aprender com aquela pessoa. Oi, Claudinho. Exatamente, a gente começar a observar o amor próprio,
as questões de segurança. Isso a gente vai falar o tempo todo, sabe? Porque quando a gente está seguro, a gente não precisa falar, eu sou segura. Eu não preciso ficar me afirmando como segura. Eu simplesmente estou tranquila, sou segura, tá tudo bem. Né? A gente não precisa também ficar toda hora falando, eu sou assim, eu sou segura, eu estou assim. Então é bem importante a gente trazer para a pessoa a percepção dela mesma. Né? Sempre trazer também para ela essa percepção, quando eu falei aquela questão da fala, né? Por que você está falando assim comigo? Aí a pessoa vai perceber. Né? Eu não preciso julgar ela. Eu não preciso trazer o meu julgamento. Deixa ela ter essa percepção. E eu posso ter essa percepção também de mim. Né? Por que eu tô falando assim? Por que eu tô reagindo assim? Por que isso tá me incomodando? Por que isso tá sendo um ponto de dor? Então é realmente a gente destrinchar a história. A gente processar aquilo ali. Aquilo ali é um bolo do eu. É um ponto de dor. Vamos ver da onde que vem aquilo ali. Como que você pode desembolar essa situação? E vai perguntando, por que eu me senti assim? Da onde que vem isso aqui? Quando que isso começou? Desde quando eu sinto esse incômodo? Desde quando eu me entendo por gente. Por quê? O que eu ainda quero aprender com isso? O que eu posso aprender com cada situação da minha vida? Então essas são as percepções que a gente pode ter, que a gente pode trazer para a nossa vida. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês querem falar? Vocês estão com dúvida? Ficou alguma dúvida para vocês? Está claro? Manda aqui para mim, tá? E lembrando que essa live não vai ficar gravada disponível, não vai ficar disponível no Instagram. Eu criei um grupo de WhatsApp para deixar disponível a live. Eu mando também um resumo de tudo que a gente falou aqui, um resumo reflexivo. E algumas dicas também ali no grupo do WhatsApp, tá? Então essa live não vai ficar gravada, mas se vocês quiserem assistir é só entrar no grupo. O grupo está no link da minha bio, chamado Saindo do Atoleiro, que é o nome dessa série, né? Saindo do Atoleiro. E amanhã, só entrar no link lá da bio. Para entrar no grupo, é só entrar no link da bio e clicar no Saindo do Atoleiro, que você vai entrar direto no grupo do WhatsApp. E amanhã a gente também tem mais uma live, que eu esqueci qual é o nome agora, mas tá tudo bem. Eu consigo puxar aqui, deixa eu puxar ela aqui. Eu vou puxar o nome da live aqui já rapidamente. Cadê? Amanhã... criando jogo de cintura para lidar com o pessoal. Pra gente trabalhar, pra gente perceber assim, como que a gente pode lidar melhor com as pessoas ao nosso redor, né? O que faz a gente, o que pode, algumas dicas pra gente poder sempre melhorar a nossa relação com o outro, a nossa convivência com as pessoas. Deixa eu ver aqui. Legal, porque estou trabalhando, não consegui assistir tudo, então pode entrar lá. Que ótimo, me coloca no grupo. Só entrar, Tati, no link da bio, só entrar ali no Saindo do Atoleiro, que é o grupo. Só clicar lá, tá? Gente, queria agradecer muito a participação de todos. Tô muito feliz, muito honrada, muito grata por cada um aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda. E outra coisa, para cada live que vocês assistirem, eu falei isso até esses dias nos stories, anota. O que foi relevante para vocês? O que vocês tiraram aqui de aprendizado? O que vocês aprenderam com essa live? Porque vocês investiram aqui 1 hora, então anota. Anotem isso tudo, anota o que foi importante para vocês, porque senão daqui a 1 semana aquilo tudo se perde, você já não lembra mais. Se você quiser anotar, você pode anotar num papel, pode escrever no post lá dessa live, pode me mandar no direct. Pode falar pra mim só no direct assim, anotei, que eu já vou ficar feliz. Mas pelo menos pega o papel e anota o que foi importante, o que foi relevante pra você durante essa live, tá bom? Um beijo e até amanhã. Amanhã a live é 12h, tá? Se eu não me engano. Isso mesmo. 12h05, criando jogo de cintura pra lidar com o pessoal. No sábado, antes do almoço, a gente faz a live, depois todo mundo tá liberado pra almoçar, tá? Beijo, gente. Boa noite. E muito obrigada pela participação de cada um aqui.